Salve! Que o Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje nossa reflexão é no Salmo 123, caminhando e cantando, clamando e esperando. Vamos ao texto. Você vai observar, enquanto eu leio, que há mudanças entre as pessoas. Eu, nós, eu para Deus, nós conosco e nós para com Deus. E vamos ver como vem o clamor e a espera nesse salmo. Diz assim o salmo: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Notaram? Versículo 1, eu elevo os meus olhos. Eu elevo os olhos para aquele que habita nos céus, para Deus. Eu estou falando com Deus. E quando eu falo isso, que eu estou buscando a Deus, elevando os meus olhos, parece que eu estou convidando os meus amigos, o meu povo, aquelas pessoas que estão perto de mim, para entrarem comigo nessa oração. E eles entram, eles vão falar no versículo 2, que eles também estão juntos, olhando para Deus, esperando por Deus, esperando a resposta divina. E eles fazem isso usando uma linguagem muito interessante. Eles falam, nós estamos fazendo a mesma coisa, então eles falando entre si, talvez eles comigo, falando assim, nós estamos fazendo isso como o servo olha para o Senhor, como a serva olha para a senhora. É uma linguagem que às vezes a gente não pega muito bem, porque talvez não seja do nosso contexto, não é do nosso dia a dia, não é da nossa experiência. É a ideia do passado, em que pessoas muito necessitadas que davam a sua vida para servir outros, os poderosos, os ricos, sempre esperavam destes o alimento, a roupa, o cuidado, a proteção. E é óbvio, dos bons senhores e das boas senhoras, eles sempre tinham o reconhecimento, tinham o cuidado, tinham a roupa e a comida. Dos maus senhores, não. Então, esse povo olha para Deus sabendo que Ele é um bom Senhor. Ele é o exemplo máximo, Ele é o modelo máximo de alguém que cuida do seu povo. Por isso, eles olham para Deus e esperam em Deus. E esperam por quê? Porque eles estão clamando. Então, a partir do versículo 3, eles clamam a Deus. E é um clamor curto, só 2 versículos, é um salmo bem pequeno. Veja a dor que há no coração deles. Versículo 3, eles repetem, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. É um coração dolorido, uma vida cansada, farta, cheia de desprezo, daqueles que deveriam estar cuidando deles, daqueles que deveriam estar acolhendo a vida deles. A gente pode pensar dessa forma, pode também pensar da opressão de inimigos, mas veja, quando você entra no versículo de número 4, você tem que eles estavam saturados, ou fartos, ou cheios, do quê? Do escárnio daqueles que viviam ao seu bel prazer, aqueles que têm condições, aqueles que têm poder, aqueles que têm dinheiro e vivem com esse dinheiro e com essas boas condições para si mesmos. As suas decisões são para crescer no seu poder e crescer na sua riqueza, nunca em colocar a sua autoridade, a sua influência social, política em favor do povo, para auxiliar o povo. Eles, ao invés de fazer isso, cuidavam dos seus próprios interesses e dessa forma o povo sofria. O povo esperava a acolhida e recebia o sofrimento. Pessoas que viviam a sua própria vontade, os soberbos que desprezavam o povo
eles estavam cansados disso. Porque, segundo a forma que as Escrituras nos mostram da divisão da sociedade, aqueles que têm mais e aqueles que têm autoridade devem exercer a autoridade e usar aquilo que tem a mais para beneficiar os que têm menos e para auxiliar aqueles que sofrem. Quando isso não acontece, os que sofrem e os que têm menos sofrem mais e ficam num determinado momento fartos. O Salmo nos ensina que aquele povo que caminhava e cantava em direção a Jerusalém, porque naquela cidade havia os tronos de justiça, o trono do rei, eles não estavam recebendo a justiça e não estavam sendo bem tratados por aqueles que poderiam e deveriam fazê-lo. Então eles clamam ao trono supremo, ao Deus dos deuses, aquele que é o Rei dos reis. Eles clamam e esperam, caminhando e cantando, clamando e esperando. Eles olham para Deus e esperam a ação divina. E eles clamam, porque eles sabem que só de lá poderá vir a salvação. Eu não sei a sua situação. Eu imagino que vivendo no nosso país hoje, com tantos jogos de interesse e com tantas pessoas com condições de fazer mais pelo povo, tanto porque têm poderes econômicos, grandes fortunas, ou porque são poderosos quanto a um mandato recebido da parte do povo ou escolhido por líderes do povo, e isso envolve então os três poderes. Nós esperamos deles tanto e parece demorar recebermos o que esperamos de segurança, de paz, de condições de vida, trabalho, saúde, dignidade, humanidade. Se você fizer parte do grupo que eu estou me sentindo parte, que se sente farto do desprezo, saturado do escárnio, do desprezo daqueles que têm e não agem, eu convido você a fazer como eu. Olhar, levantar os olhos para aquele que está entronizado nos céus e clamar: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, porque nós estamos fartos do desprezo. É um clamor por uma mudança na história, por uma mudança na nossa história. E quando nós clamamos assim, nós sempre devemos estar prontos a ser parte da resposta desta oração. Que o Senhor nos abençoe, que enquanto caminhamos e cantamos, não nos esqueçamos de clamar, esperando naquele que tudo pode e que atende o povo que está farto.